Sejam muito bem-vindos a este momento, que é da apresentação desse webinar, cujo tema é Sociedade da Informação e Risco Cibernético, um assunto que será apresentado pelo Tenente-Coronel Arnaldo Sobrinho e mediado pelo promotor de justiça, doutor Ricardo Alex. É uma realização do Ministério Público do Estado da Paraíba, por intermédio do CAU Criminal e das Execuções Penais, com o apoio do CEAF. Nós vamos, nesse momento, lembrar a todos que, por favor, mantenham os seus microfones desligados, por gentileza, e os questionamentos ao Tenente-Coronel Arnaldo podem ser feitos tanto por chat quanto no final da apresentação dele, que deve durar em torno de 1 hora. Tá certo? Bem, muito obrigado a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos, e eu passo imediatamente a palavra para o nosso promotor de justiça, doutor Ricardo Alex Almeida Lins, para fazer a abertura desse nosso evento e também cumprimentar o nosso palestrante e já dar início à nossa programação. Muito bom dia, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e todas, bom dia, Coronel Arnaldo. Eu, em nome do doutor Antônio Hortêncio, nosso procurador-geral, em nome do doutor Heber Targino, diretor do CEAF, ambos não puderam estar presentes em virtude de outros compromissos. Saúdo a todos, agradeço a presença de cada um, cada uma. Quero dizer da nossa satisfação em podermos realizar, especialmente no mês de agosto, esse encontro, que já é o segundo que o CEAF realiza em nossa casa, com o tema relativo à segurança institucional. O CNMP, já há alguns anos, vem reiterando a necessidade de que o Ministério Público Brasileiro reforce dentre os seus membros, servidores, assessores, estagiários, o aprofundamento nesse tema, dedique o mês de agosto à abordagem da segurança institucional em todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. E, especificamente neste ano, a nossa assessoria militar, através do Coronel Ayrton, sugeriu tratar dos cybercrimes neste segundo momento. Considerando as peculiaridades de cada ramo do Ministério Público, seja ele o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, ou cada uma das unidades dos estados, as suas características regionais, as suas viabilidades orçamentárias, abrangendo necessariamente os campos de segurança da informação, de recursos humanos, de materiais, as áreas de segurança de instalações, a partir dessa recomendação do CNMP, passou a ter essa preocupação de abordar um plano de segurança institucional que leve a essa preocupação de estabelecer metas e diretrizes que fixem melhor parâmetros de segurança interna. Estamos certos, portanto, de que este será um momento muito rico para que nós todos, membros, servidores, estagiários, assessores da instituição do Ministério Público da Paraíba, poderemos aprender mais a proteger a nós mesmos e a nossa família dos riscos, a nossa própria integridade, decorrentes da atuação funcional de cada um de nós. O tenente-coronel da PMPB, Arnaldo Sobrinho de Moraes Neto, tem expertise na matéria, doutor em Ciências Jurídicas e mestre em Direito Econômico, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, diretor-secretário da International Law Association do Brasil, pesquisador visitante do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, da Escola de Direito da Universidade de Minho, Braga, Portugal, pesquisador associado e coordenador executivo para o Brasil, da International Association Cybercrime Prevention, em Paris. Também é professor das disciplinas Direito de Informática e Direito Constitucional, do IESP, Direito Penal da FESP e ASPER, instrutor das disciplinas Gestão de Atividades de Comando do Estado-Maior,
no bacharelado em Segurança Pública da PMPB e da disciplina Temas Fundamentais de Segurança Pública na pós-graduação da Academia da Polícia Militar do Cabo Branco, dentre outra extensa lista curricular. Passo a palavra, então, ao Coronel Arnaldo Sobrinho, e no final ou durante a exposição, quem quiser já ir colocando aqui no chat alguma pergunta, a gente vai anotando e, ao final, passamos ao diálogo, que poderá, então, fazer com que o Coronel Arnaldo se aprofunde nos temas que gerar mais interesse de cada um durante a exposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Saudações a todos. Aldo, doutor Ricardo. Agradecendo também o convite formulado pelo Coronel Ayrton, uma preocupação extremamente pertinente do ponto de vista da segurança institucional, não somente do Ministério Público enquanto instituição, mas também de seus membros e todos os demais membros do Ministério Público que se fazem aqui presente. Eu não diria para uma palestra, mas para um diálogo bastante salutar sobre essa temática, que é uma pauta da ordem do dia para diversas instituições e também para o Estado brasileiro. Então, muitas dessas atividades citadas pelo doutor Ricardo Alex, elas foram aprofundadas durante a pesquisa do meu mestrado, e isso acabou culminando para trazer para o Brasil e também aqui para João Pessoa uma representação do escritório da Associação Internacional de Prevenção e Combate aos Crimes Cibernéticos. Eu diria que tem mais algumas informações que eu separei e que são pertinentes serem apresentadas aqui para conhecimento de todos. De modo que, acho que agora deu certo aqui a apresentação, eu suscitei essa abordagem, né, Sociedade da Informação e Risco Cibernético, e fiz um complemento para essa abordagem de hoje, colocando esse questionamento, né, prevenir ou remediar, porque é isso que se colocam gestores quando se deparam com essa situação, e obviamente que eu vou tentar ser o mais didático possível com relação a algumas informações técnicas sobre essas abordagens. Eu trabalho na Polícia Militar, sou tenente-coronel da corporação, e estou na difícil e espinhosa missão, né? A gente chama de encarregado de proteção de dados, chamado de PO, e é uma atividade que foi derivada da própria imposição constante na Lei Geral de Proteção de Dados, que também impõe aos órgãos públicos que tenham um profissional encarregado dessa parte na instituição. De formação jurídica, e durante o mestrado eu aprofundei essas abordagens sobre criminalidade cibernética, e no doutorado foi abordagem sobre cartéis. E aqui no Brasil coordenamos, junto com outros colegas, a Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético. Também sou professor de Direito Digital, e nessa linha, ultimamente, estamos ajudando o Comitê Gestor de Internet, denominado CGI-BR, que tem sede em São Paulo, na Câmara de Defesa e Segurança Cibernética, especialmente na construção de um observatório de cibersegurança. Embaixo tem o meu currículo Lattes, eu vou compartilhar depois com o CEAF essa apresentação, e aqui também a rede social, meu Instagram, caso alguém queira acompanhar ou precise de alguma informação, às vezes urgente, quase sempre a gente tem acompanhado e procurado dar resposta. Muito bem, dito isto, falar um pouquinho dessa associação, a The International Association Cybercrime Prevention, é uma associação sem fins lucrativos, tem sede em Paris, e é dirigida pelo meu amigo, é um juiz egípcio, né, Mohamed Shauk, e essa associação tem atuação na prevenção e combate ao crime cibernético, pesquisas avançadas nas tecnologias da informação e da comunicação, e o escritório brasileiro aqui, João Pessoa, fundado desde 2009. Então, o panorama preliminar
para essa nossa abordagem é essa ideia de Estado de Direito, de sociedade da informação e também dessas tecnologias nessa dita sociedade 5.0, né? E alguns cenários são, digamos assim, bem preliminares para que a gente compreenda o que vem ocorrendo. O fato é que tivemos, nas 2 últimas décadas, uma migração massiva das atividades que eram realizadas, né, presencialmente. Eu diria que há pouco tempo atrás, essa nossa atividade ela seria feita presencial e, obviamente, tem vantagem e desvantagem, mas o importante é que ela aconteça. Então, diversos serviços migraram para essas plataformas digitais, bancários, jogos, a parte de educação, cursos, e também atividades ilícitas relacionadas à pornografia, comércio de sexo, drogas, enfim, toda sorte de situações que antes experimentávamos no ambiente real, elas passaram a ter, né, essa atividade agora no mundo virtual, muito mais potencializado e, obviamente, sem fronteiras. E essa nova sociedade 5.0, ela nos coloca no patamar de reflexão na perspectiva em que tudo que acontece está conectado. Então, a necessidade de estarmos também se adaptando a essas realidades. Compreendendo também que o pós-pandemia, né, o que ocorreu na pandemia e o pós-pandemia, fez com que tivesse uma convergência de diversas tecnologias a fim de facilitar a vida das pessoas. Obviamente que isso foi bastante massificado, daí a aceleração de diversos serviços online, enfim, como todos nós podemos bem compreender. E se perguntarmos quando essas transformações todas que foram provocadas e que estão ainda acontecendo, né, elas se têm data, a gente vai entender que isso já vem ocorrendo, tá? Então, somente a título de exemplo, praticamente quase 20 capitais já têm o 5G instalado e são tecnologias que vão permitir acesso mais veloz, mais ágil às diversas disponibilidades de serviço, tá? E também outro panorama interessante para a gente poder ter como ponto de partida é compreender o seguinte, que os números de 2023 praticamente nos leva a 5,5 bilhões de usuários de internet no mundo, né? E se a gente imaginarmos que uma boa parte aí, praticamente 65%, 70% está conectado. Em termos de Brasil, praticamente 83% da população tem acesso à internet, seja ela no celular ou através do internet por fibra óptica, como tem ocorrido mesmo nas menores cidades do nosso interior. E claro que, como havia dito, essas tecnologias, obviamente, mais facilitadas na palma da mão de todo mundo, fez com que tivéssemos a migração de atividades criminosas desse ambiente real para esse mundo virtual, esse mundo online, para essa sociedade da informação. E o que chamamos de sociedade da informação é o que experimentamos hoje, né? Diversos serviços virtualizados, o Ministério Público não trabalha mais, raríssimas exceções, com processo físico, é o PJE dominando todas essas interações e atividades que envolvem o próprio Ministério Público, monitoramento remoto de locais, monitoramento com sistemas de alarme, enfim, são diversas possibilidades que têm, obviamente, reforçado a nossa segurança, mas também que traz, do ponto de vista mais didático, a ideia de que essa criminalidade também migrou para esse ambiente, para essa sociedade 5.0. E outro panorama ainda, isso do modo mais geral, tá, vai nos indicar que o chamado cybercrime, ou crime cibernético, compreende diversas ações ilícitas. Tá? E às vezes eu sou convidado para alguma entrevista, alguma palestra, e tem sempre esse questionamento sobre a quantidade de crimes. Quer dizer, estão falando de que tipo de crime? São diversas ações ilícitas
e praticamente todas elas, especialmente as que têm um cunho financeiro, migraram para esse novo ambiente, de modo que a gente pode ter velhos crimes, né, com essa roupa nova, praticado através justamente dessas novas tecnologias. Daí porque novas ferramentas podem fazer novos crimes possíveis. E a gente fala de cyberterrorismo, a gente fala de botnets ou redes, né, que são sequestradas para ataques cibernéticos. Isso tem um custo estimado, né, em mais de 100 bilhões de dólares ultimamente, e constitui, obviamente, um desafio muito grande para os órgãos que integram o sistema de justiça criminal, já que a gente tem acompanhado que o crime está nessa constante evolução e, obviamente, temos também nos cercado as melhores ferramentas para coibir esse tipo de conduta ilícita. E vamos compreender essa ideia de cybercrime como qualquer ação ilícita associada a sistemas de telecomunicações, né, e redes de computadores ou celulares, enfim, nas TICs. Isso vai trazer também esse panorama. E alguns cenários são importantes, tá? Alguns recortes que eu fiz para que a gente possa entender o que tem ocorrido e, às vezes, obviamente, ficamos preocupados com aquelas ações que estão na nossa proximidade e a gente não consegue enxergar as ameaças que nos cercam ou que podem bater a nossa porta, tá? Então, a gente pode aqui, alguns recortes, né, que eu fiz, conectando a temática a esta pauta e, de certo modo, tem conexão com a própria ação do Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público Eleitoral denuncia 4 pessoas por hackear o sistema do TSE. Então, assim, quando imaginamos, né, que tribunais superiores têm sido vítimas de ataques cibernéticos, a gente, obviamente, a gente se imaginar que coloca as barbas de molho a partir da perspectiva que essas instituições dispõem de muito mais recursos para fazer uma retaguarda mais consistente de proteção, e a gente olha para a nossa realidade e vai entender a necessidade de cercar desses cuidados. E eu, fazendo até um paralelo aqui, eu pegando essa notícia ontem no site da CNN, né, e apareceu para mim essa telinha: permita a exibição de anúncios em nosso site. Parece que você está usando um bloqueador de anúncios. Contamos com a sua publicidade para ajudar a financiar o nosso site, né? Então, quem vai confiar que, ao clicar aqui em aceitar, eu não estou introduzindo no meu computador um cavalo de Troia, né? Então, eu tive que me cercar aqui de todos os cuidados, até mesmo para preparar essa apresentação, por conta dos riscos que estão a todo momento, né, e que podem, a partir de um simples clique, fragilizar de modo bastante considerável a nossa segurança no ponto de vista do ambiente cibernético. Escola Superior do Ministério Público do União sofre ataque hacker, abril do ano passado. Cadê a segurança? 7 órgãos do governo já foram atacados por hacker, isso dados do ano passado, né? TRF3, o acelerador de partículas que fica em Campinas, o sistema Sirius, o emblemático ataque ao STJ, que todo mundo se recorda aí, praticamente uns 15 dias, né, fora do ar o STJ, tá? Através de um sequestro de dados. Ministério da Economia, o próprio STF, TRF1, e aí uma lista infidável, né, de instituições que todo dia são vítimas de algum ataque cibernético. Isso é as que a gente toma conhecimento público. Fora as que, obviamente, preferem não divulgar essas informações por conta de manter a retaguarda das informações, né, a salvaguarda, o sistema rígido. E lembrando que, se esses ataques cibernéticos resultarem em vazamento de dados pessoais, pode implicar uma responsabilidade perante a Lei Geral de Proteção de Dados para essas instituições. Hacker aqui diz mensagem enviada a grupos de procuradores do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos falando no grupo do WhatsApp, né, de amigos aqui na Paraíba, João Pessoa, quer dizer, grupo
de WhatsApp, mensagem no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, acho que em março agora, eu tive um evento em Brasília, e tem uma pessoa que é bem expert também nessa área, a doutora Vanessa Fusco, do Ministério Público em Minas Gerais, é uma pessoa que bastante colabora com essas pautas. Tá? O Ministério Público está investigando ataque hacker a seus servidores. Tá? Então, enfim, são diversas situações. Estamos falando aqui do Ministério Público Federal, e para que a gente não fique muito longe, né, imaginando que isso ocorre no eixo Rio-São Paulo, outro estado, o estado da Paraíba, o seu sistema foi vítima de um ataque hacker em 2019, né, então, site do governo, isso aqui é um tipo de ataque que a gente chama de defacer, né? Se o sujeito consegue mudar a página inicial de um site, imagina o que ele pode ter feito com relação a todo o sistema que envolve o banco de dados, etc., controle de acesso e dados pessoais de servidores, enfim, né? Alimentos da corrupção, né? Então, o estado da Paraíba hackeado. Então, vejam que não é incomum, tá? Mais recente aqui também, uma instituição prestadora de serviço, a Energisa, na Paraíba, também foi vítima de ataque cibernético. Obviamente, não divulgaram a extensão nem o que ocorreu, e se foi pago algum resgate, né, com relação às informações que porventura tenham sido comprometidas. Então, aqui também, outro ataque, os dados internos do sistema foram copiados e excluídos, 50 terabytes de dados estão em nossas mãos. Nos contate, caso queiram ter o retorno dos dados. Também, tipo de ataque de sequestro de dados. Resumindo, né? Esses ataques cibernéticos ou ataques hackers, eles podem afetar estruturas críticas e serviços do poder público. E, obviamente, como vimos, o sistema de justiça criminal. Coronel? Pois não? Estão nos informando no chat que parece que só está aparecendo uma página do senhor. Não passou as demais, não? Exatamente, isso não aconteceu. Se o senhor quiser rever, ok? Fique à vontade. Certo, deixa eu parar aqui o compartilhamento. É porque quando compartilhamos a tela, né, a gente não consegue ver aqui, só se chamar no microfone. Ok. É o pessoal da DITEC que nos informou agora, doutor Ricardo. Vamos ver aqui agora se passa. Dá para ver agora, não? Não. Opa. Sim. Modo tela cheia. Isso, a arte está... Ataque hackers, Isso. Passou para a próxima, infraestrutura crítica. Podem afetar estruturas críticas e serviços do poder público. Passou para a próxima. Doutor Ricardo, por favor. Está aparecendo a próxima tela, não? Não, a próxima não. Com ataque hackers, podem afetar. Certo. Que é a segunda página. E agora? Agora mudou para a terceira. Infraestrutura crítica, né? E é isso. Pronto, eu vou deixar desse modo aqui para poder facilitar e a explanação fluir adequadamente. Então, esses ataques cibernéticos eles podem afetar infraestruturas críticas do sistema de justiça criminal, envolvendo polícias, poder judiciário e o próprio sistema penal. E a gente vai entender essa infraestrutura crítica como sendo os diversos serviços de infraestrutura relevantes para a sociedade. Sistemas de gás e óleo, suprimento d'água, serviço financeiro, transporte, energia elétrica, telecomunicações, serviço de emergência, operações do governo, e aí se envolve, obviamente, os serviços de acesso à justiça, porque acaba prejudicando toda essa cadeia de interação dos órgãos públicos, que envolve o Ministério Público, as polícias, a Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário. E aí, como já falei, diversos ataques foram
viabilizados e que colocaram em xeque aí a ação, tá, do nosso Poder Judiciário. E não é uma situação, obviamente, trivial, porque alguns estados utilizam dessas táticas de ataque cibernético como instrumento de guerra, né? Arma de guerra. E aí, obviamente, que isso se coloca nesse patamar. E diversos, eu estou ainda num cenário mais distante, mas a gente vai chegar num ponto que interessa bem as pessoas que estão atuando nessa parte do sistema de justiça criminal. Então, a própria guerra na Ucrânia, tivemos computadores aqui no Brasil direcionados para, a gente chama ataque de negação de serviço, ataque de DDoS, utilizado como ferramenta de guerra. Tá? E no Brasil, não é inegável que essa criminalidade ela está conectada. Eu trabalhei durante 3 anos e meio no sistema penitenciário e era impressionante a quantidade de telefones, celulares, smartphones modernos que eram retirados desse ambiente, né? E, obviamente, que o sujeito com um telefone no cárcere, ele faz de sua cela um escritório para o crime. Né? Por mais que a Polícia Penal realize operações e tente fazer retirada, mas é algo que é recorrente e que é necessário uma atenção bastante pormenorizada. E tivemos agora recente aqui ataque de incêndio a ônibus aqui em João Pessoa. Fortaleza, Natal, viveram situações bastante difíceis e essa criminalidade age articulada utilizando-se dessas ferramentas. Então, como o Brasil tem se preparado? Primeiro, do ponto de vista das infraestruturas críticas, tá? A responsabilidade para cuidar dessa parte ela é do Exército Brasileiro. Então, tem um Centro de Defesa Cibernética, comandado por um general, que cuida dessa parte, dessa retaguarda de infraestrutura crítica, que envolve esses serviços essenciais. E também o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, também dispõe de uma infraestrutura que procura e fazer a catalogação desses incidentes no âmbito do serviço público. Então, nós temos aí essas duas infraestruturas. E no cenário, os diversos cenários e também na abordagem jurídica, a gente vai ter aí, primeiro, né, a percepção da quantidade de incidentes que são registrados. Somente em 2023, aproximadamente 400 mil incidentes registrados. Tá? Isso ainda estamos, né, no meio do ano. Então, é provável que esse número avance ainda mais. Isso aqui são dados do Brasil. Esses dados são catalogados pelo CERT-BR, que é o centro que faz a catalogação de resposta a incidentes, que fica sediado em São Paulo, lá no Comitê Gestor de Internet. A maioria desses ataques, eles têm um cunho, obviamente, financeiro ou do ponto de vista patrimonial. Daí as diversas situações de golpes que envolvem situações de estelionato, furto mediante fraude e outras condutas associadas. E eu, para poder ser mais objetivo, né, eu separei 10 pontos aqui que a gente pode considerar importante, né, como ponto de reflexão para quem nos escuta, né, e para que medidas possam ser adotadas. Primeiro, o crescimento do cybercrime, ou do crime cibernético. Então, é inegável que praticamente você tem 2 celulares por pessoa no Brasil, é de se imaginar que esses smartphones sejam utilizados para alguns tipos de condutas ilícitas. Né? E aí pode ser situações de pornografia, situações patrimoniais do ponto de vista, né, de estelionato, situações relacionadas também a sequestro de redes sociais, ocorre, e também situações de extorsão, né? São situações assim que estão próximo, essa realidade próxima é muito próxima de nós. Tá? Segundo,
Segundo ponto, chamamos de PGSI, né, um Plano Gestor de Segurança da Informação. Quer dizer, como o Ministério Público tem feito para que essa retaguarda, né, do ponto de vista preventivo, ela esteja presente. Né? É inexistente ou ineficiente? Já foi testada? Será que a gente pode levar alguém para fazer um teste? Tá certo? E, às vezes, uma simples inspeção no ambiente de trabalho, a gente consegue diagnosticar vulnerabilidades muito críticas. Né? Basta lembrar, por exemplo, que existe uma praga ainda chamada pendrive. Né? Então, é uma porta de entrada para que diversas situações possam ocorrer e possam contaminar. Outro ponto, falta de talentos. Né? Então, muitas vezes, as instituições não conseguem reter aquelas pessoas que têm uma expertise e dão conta do recado do ponto de vista de frear ou de atuar preventivamente para que situações preocupantes do ponto de vista institucional, elas não ocorram e, se ocorrerem, sejam mitigadas. Né? O trabalho remoto. Né? O que foi que houve com o trabalho remoto? Perfeito. As atividades nossas passaram a ter também como ambiente a nossa casa, o nosso lar. Qual o grande ponto de vulnerabilidade nesse trabalho remoto? Em casa, nós não dispomos das mesmas ferramentas ou tecnologias, ou pacote de antivírus, etc., para a proteção, né, do nosso equipamento de trabalho, seja um computador, seja um notebook. Então, imagina que há situações em que o notebook do trabalho é o notebook, por exemplo, que seu filho joga Free Fire. Então, dá para imaginar o nível de vulnerabilidade, né, que essa atividade está provocando. E também porque, por mais que a gente possa confiar no armazenamento do que está na nuvem, isso pode também ser uma porta de entrada para ações ilícitas. O próprio crescimento da Dark Web, onde muitas dessas informações e dados são tratados, negociados do ponto de vista aí da criminalidade. E uma situação também que é preocupante, que a gente chama de engenharia social. Tem uma abordagem específica, eu queria chegar mais na frente a tocar nesse ponto da engenharia social, que é a chamada, né, o engodo, né? O estelionatário vai se utilizar fortemente desse tipo de engenharia social. Então, não é incomum, tá? Não é incomum você receber ligação de um colega ou se deparar com um colega vendendo tudo na rede social. Na verdade, ele foi vítima de engenharia social. E mesmo pessoas mais experientes também já vi ser vítima de engenharia social, que é a conversa bonita, o engodo utilizado para se apossar, via de regra, ou do WhatsApp ou do Instagram, mas pode também ser uma porta, né, para situações mais graves. Segurança no ecossistema cripto, então não será incomum integrantes do Ministério Público tendo que fazer diligência, ou solicitar inquérito, ou dialogar com a Polícia Federal com relação a esse ambiente cripto, né? Então, todo mundo vai lembrar aqui da história, né, da Brás Company em Campina Grande e outras companhias que estavam atuando nesse mercado de cripto, né? Aluguel de criptomoedas, e aí a pirâmide ruiu, e extremamente relevante esse trabalho do Ministério Público nessa parte de identificar e denunciar os envolvidos e tentar fazer a recuperação dos ativos, porque nem sempre isso é fácil. O que a gente chama de ransomware, né, que é um malware que vai fazer sequestro de dados. Tá? Então, aqui em João Pessoa, nós somos acionados para uma abordagem numa empresa de contabilidade, e os dados estavam todos criptografados. Né? E aí uma pergunta básica, onde está
o backup dessas informações. Não tinha. Então, eu imagino que ia ter retrabalho de 1, 2 anos no sistema de contabilidade, como ficam os clientes. E aí, imagina que isso pode acontecer no ecossistema que envolve o próprio Ministério Público, a necessidade de cuidados extremos com relação a informações sensíveis que transitam nesse ambiente. E um sequestro de dados é algo que vai dar muita dor de cabeça, né, e, obviamente, provocar um abalo na imagem institucional. Mas educação e conscientização, né? Então, não adianta apenas, né, instalar o antivírus. Não adianta somente contratar um sistema de auditoria. Tá? É importante que façamos encontros como este, para que a gente possa, obviamente, conscientizar, mas é importante que exista um programa estruturado dentro do planejamento de gestão da segurança da informação, de modo que estas informações cheguem a todos os colaboradores da instituição. É fácil? Não é fácil, mas é algo que precisa ser feito, porque o custo para remediar qualquer situação, qualquer incidente, ele é altíssimo, e há situações que não tem como recuperar, dependendo do tipo de ataque, né? E ainda eu diria que 1.10, a necessidade de adequação institucional, que a gente chama de Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, hoje, quem é o DPO, né? Quem é o encarregado de proteção de dados no Ministério Público? Eu tenho que ter isso muito claro, e vai ser esse encarregado de proteção de dados que vai estar de olho nas diversas situações que podem comprometer o ambiente institucional e dar e organizar uma pronta resposta para possíveis situações. E esses incidentes, eles podem, obviamente, fazer com que a instituição pague pesadas multas. Então, esses 10 pontos aqui, eu considero que são extremamente vitais para que a gente possa ter um cenário preliminar, né, de reflexão, de compreender o patamar em que estamos e para onde precisamos chegar. Eu fiz um recorte mais específico para o que eu chamo de engenharia social, né? E aí, como nós estamos com smartphones o tempo todo próximo a nós, há uma probabilidade muito grande de que pessoas procurem interagir conosco, né, para oferecer todo tipo de situação, e às vezes ela vem muito, né, dissimulada, de modo que você pode acreditar que aquela situação ela é uma situação verídica, né? Então, isso pode nos colocar numa situação de vulnerabilidade. Só para que... Vou citar 2 situações recentes que a gente está acompanhando pela Associação de Combate aos Crimes Cibernéticos. Uma pessoa pública do setor de imprensa nos procurou, né, na área social, dizendo que estava sendo extorquida. O que aconteceu? A partir de um contato no Instagram, o perfil criminoso passou a interagir e a instigar, né, eroticamente essa pessoa. Esse indivíduo, ele não fez nada, simplesmente deu print. Esses criminosos passaram a extorquir esse cidadão. E aí fizemos a orientação para que isso fosse feito diretamente num boletim de ocorrência, só se passou o caso, abertura de inquérito, enfim. Mas são diversas situações, né? O golpe de nudes, o golpe do Pix, clonagem do WhatsApp, subtração de Instagram. São diversas situações que estão associadas a essa engenharia social. Jamais, em hipótese alguma, né, forneça os dados de autenticação em 2 fatores que, porventura, possam ser solicitados. Geralmente, isso é encaminhado por SMS, e o que ocorre muitas vezes é os criminosos criam uma situação dizendo que você foi sorteado para um jantar, uma viagem, ou qualquer situação, um prêmio, de modo que pede um código de confirmação, e a ideia é se apossar ou do WhatsApp ou do Instagram, e aí passar a aplicar golpes. É uma situação extremamente comum e que pode provocar um dissabor para
aquele que é integrante do Ministério Público, ainda mais sendo autoridade, isso pode trazer desgaste que pode ser evitado. Muito bem, fui hackeado, né? Eu fui hackeado. E agora, o que fazer? Primeiro, não criar pânico. Segundo, existe no Ministério Público, né, essa assessoria militar que tem o comando do Coronel Ayrton. Então, essa retaguarda, né, de segurança institucional, ela também pode auxiliar num incidente como esse. Foi hackeado. Qual foi o tipo de ataque hacker? Foi o quê? Teve o Instagram subtraído, né, sequestrado. Qual foi o tipo de situação? Esse ataque hacker, ele está direcionado a uma pessoa isolada enquanto indivíduo ou foi um ataque institucional? Então, é preciso identificar o que foi que houve para que medidas possam ser adotadas. Se forem situações pontuais, de Instagram que foi sequestrado, ou WhatsApp clonado, ou coisa do tipo, né, informar as pessoas próximas, aos colegas de trabalho que foi vítima da situação, fazer, obviamente, um boletim de ocorrência e, claro, a abertura de inquérito, de um procedimento investigativo criminal, para que os criminosos possam ser responsabilizados. Então, onde há a possibilidade de algum ganho patrimonial, os criminosos estão a atuar, e é isso que ocorre com mais ênfase aqui no Brasil, em João Pessoa. Eu diria que existem outros tipos de condutas ilícitas relacionadas a crimes contra a honra, mas não chega ao potencial lesivo das situações que envolvem as questões de ordem patrimonial. E claro que nós vamos ter uma retaguarda jurídica do ponto de vista do direito internacional, por exemplo, a Convenção de Palermo contra a criminalidade organizada transnacional, o próprio protocolo adicional à Convenção de Palermo, a Convenção de Budapeste, e a notícia boa é que a própria Convenção de Budapeste foi promulgada e está vigente no Brasil. Isso possibilita que uma série de acordos possam ser viabilizados, o Ministério Público também faz parte, então isso traz um reforço bastante significativo para que essas condutas possam ser estancadas e esses criminosos possam ser responsabilizados. Então, a Constituição também traz dispositivos importantes, lá no artigo 5º, inciso 10, no inciso 12, e a novidade também que foi inserido o dispositivo colocando a proteção de dados como um direito fundamental. E na área penal são diversas atualizações que ocorreram e que também traz, digamos assim, ferramentas bastante úteis para que possa ocorrer uma responsabilização penal muito clara. Algumas das penas relacionadas a essas condutas, especialmente nos crimes patrimoniais, foram majoradas quando isso ocorre pela internet. Então, isso foi muito positivo. E outros dispositivos que estão no Estatuto da Criança e Adolescente, alterações que ocorreram no Código Penal com a chamada Lei Caronadi, como isso já tem um tempo, na própria Lei das Organizações Criminosas, na regulação sobre o terrorismo, Marco Civil da Internet, no pacote anticrime e também com a Lei Geral de Proteção de Dados, do ponto de vista de trazer um marco legal para essas condutas que têm que ser ajustadas, especialmente entre aqueles que detêm informações sensíveis e evitar, obviamente, que ocorra um vazamento de informações, né? Isso vai trazer bastante de sabor nessa parte. Toda vez que eu fico imaginando que pode ter um vazamento de informação sensível, por exemplo, de informações em sistema de operação, há necessidade de que a gente reforce essa retaguarda para as medidas preventivas do ponto de vista, né, de assegurar a todos o conhecimento plano desses riscos e, obviamente, adotar medidas para que possam ser minimizados. Já finalizando, porque eu entendo que o debate sobre esses tópicos eles serão bastante importantes, tá?
a gente pode realçar o protagonismo do sistema de justiça criminal em compreender os riscos e propor medidas, tá? Mesmo em situações improváveis, né? Então, a pergunta do ponto de vista institucional. E temos que ser muito honestos. Existe um plano gestor, um plano diretor de segurança da informação? Não existe. Vamos cuidar para que ele seja feito, né? Existe um plano, né? Ele está sendo implementado, né? Ele é efetivo, e claro que essas medidas envolvem não somente o pessoal de TI, esse ecossistema que deve cuidar dessa parte de segurança dessa retaguarda, ele deve envolver, obviamente, a própria gerência de segurança institucional e outros órgãos da gestão, para que estas medidas elas possam, né, ser perenes, elas possam ali ser constantes para minimizar esses riscos, por todos os exemplos que a gente já citou, e sei que os senhores sabem que existem outros exemplos relacionados, né? Está preparado para situações de contingência mediante estudo de cenário e plano de ação, né? Ocorreu um sequestro da base de dados do MP, o que fazer, né? Existe backup? Quais as medidas? Quem vai ser acionado? Isso eu estou falando de uma situação institucional. Mas há situações pontuais que também são carecedoras de medidas. O celular, o smartphone do procurador-geral tem antivírus, do gestor financeiro tem antivírus, do promotor que nos assiste, o smartphone tem antivírus. Eu consigo separar o institucional do pessoal. Meu filho está jogando Free Fire no celular, compreende? Então, é um leque imenso de medidas que precisam ser adotadas, tendo em vista a necessidade dessa contingência e montagem de cenários, né, com plano de ação para este cenário. Não é uma tarefa fácil, mas que é preciso ser feita. A Lei Geral de Proteção de Dados traz um desafio a mais, porque a necessidade de designação, né, e atribuição de responsabilidade de um encarregado de proteção de dados ou de um DPO. Então, se não tem, tem que ser designado e ele tem que dialogar adequadamente com o setor de TI, com o setor de segurança institucional, porque medidas preventivas precisam ser adotadas e medidas de contingência têm que ser planejadas em face dos diversos cenários. E a gente reafirma esse papel determinante do poder público no monitoramento de possíveis ações danosas ou ilícitas, né, que possam comprometer a imagem da instituição e possivelmente de seus gestores e integrantes. Quando eu falo dessa preocupação, né, uma pergunta, né, tem antivírus ou não instalado? Né? No seu notebook de casa, no seu notebook institucional que você faz lá, as peças dos processos. Então, é preciso pensar nisso. E cooperação e capacitação constante estão na linha de frente dessas diversas medidas que podem e precisam ser adotadas. No mais, o meu muito obrigado e me coloco à disposição para que a gente possa debater e dialogar aqui esses pontos que foram, não vou dizer palestra, mas conversados, dialogados. Eu vou gerar o PDF desse material e vou compartilhar com o CEAF, porque esse conhecimento é necessário e importante que chegue a todos aqueles que merecem essa atenção. Doutor Ricardo, são essas as anotações e me coloco à disposição, Aldo, também aqui para debates, perguntas, no que for possível responder. Está aberto, então, o chat. Quem quiser perguntar diretamente ao Coronel Arnaldo ou escrever, a gente vai repassando. Solha, George, doutor Ítalo, fique à vontade, por favor. Eu sei que todo mundo ficou preocupado, doutor Ricardo, né, com essas provocações de o filho jogando Free Fire no celular. Não tem antivírus no celular. Mas são preocupações, amigos, que são
reais. Já vi diversas situações. Outro dia, um coronel amigo meu ligou para mim, tipo às 11 horas da noite do domingo, né? Disse, Arnaldo, rapaz, aconteceu um problema sério. O que foi que houve? Pois não. Só olha, a conta do Free Fire do meu filho foi sequestrada e tinha lá um investimento de 5 mil reais. Tipo de coisa que o menos grave foi o hackeamento da conta de Free Fire, né? E as informações que são compartilhadas, né, institucionais e que estão no celular, será que estão a salvo? Então, são provocações que eu coloco para quem está presente aqui nessa abordagem, que merece uma reflexão muito significativa. Quais as providências imediatas, Coronel Arnaldo, para que se tome quem se vê diante de uma situação em que se percebe, apesar de ser algo tão básico, né? Se recebe um SMS dizendo que você tem 250 mil pontos do Livelo que vai expirar naquele dia. Obviamente, você sabe que não tem aqueles pontos, que isso é um golpe óbvio, mas por distração naquele momento, toca ali naquele SMS. Algo ridículo de se fazer. Em decorrência disso, eu digo porque recebi na promotoria alguém comentando isso durante uma reunião. Eu não estava no promotoria criminal no momento, não pude resolver nada, alguém que chegou à reunião comentou. E momentos depois, o celular deu um pane de internet. Essa pane já era alguém, certamente, hackeando ali o chip do celular. O chip pifou de internet. Nesse momento aí, o chip parou e alguém pegou a conta de internet, o chip da Claro, sei lá, da TIM, da pessoa e passou a usar. Qual a providência imediata? Seria procurar a operadora de celular, seria ir ao banco. Esse caminho aí, a pessoa tem como saber até que ponto os dados foram alcançados, se seriam dados do banco, se há aplicativo do banco ali, se seriam dados, se ele estaria misturados os dados profissionais com bancários, com rede social, se realmente tem que se tomar mais cuidado de o celular funcional ser diverso do celular em que haja aplicativos de rede social e bancário. Quais as cautelas a se tomar antes de haver esse tipo de problema e as posteriores. Há uma suspeita imediata de que você realmente, por distração, caiu num golpe. Existe uma palavra, doutor Ricardo, importante nesse cenário, que a gente chama de redundância. Isso aqui é redundância. 2 telefones. É bom? Não, ninguém gosta de andar pendurado com 2 telefones. Mas dada a responsabilidade com quem a gente lida enquanto integrante de alta cúpula institucional, praticamente somos obrigados a adotar essas medidas. Primeiro, de redundância. Não é porque eu gosto de andar com 2 celulares, porque é necessário. E é bem separado, como o senhor está dizendo, isso. Um não tem rede social nenhuma. O outro tem essa parte que a gente vai interagindo, é mais, digamos assim, cuida dessa parte mais vulnerável, né? Então, como se precaver? Como se precaver? Primeiro, a adoção de procurar separar essa parte pessoal do institucional. Que uma coisa me afeta institucionalmente, mas se afetar algo da instituição é muito grave, porque pode ser uma porta de entrada para situações mais graves, né? Então, o que a gente chama de criminalidade organizada, inclusive transnacional, não está para brincadeira do ponto de vista de tentar contra essas situações e obstacular medidas adotadas nessa parte.
E aí o seguinte, é importante que se tenha um antivírus no smartphone, é super barato, algo em torno de 10, 20 reais, não é caro, porque a gente se livra dessas possíveis ameaças ali que são preocupantes. E, como o senhor está colocando, essa questão da engenharia social, que é esse tipo de golpe das milhas, quem é que não quer receber 240 mil pontos do Livelo, né? Informe o código para ativar a promoção. Aí o sujeito vai e fornece os 4 códigos. Há algumas situações específicas, eu lhe digo que é responsabilidade das operadoras, porque eles têm que implementar protocolo de segurança que não permita fazer uma mudança, né, de chip, de modo que saia do meu nome para de outra pessoa, e outra pessoa passe a fazer uso desse meu contato. Então, em parte, não tem como a gente se livrar de algumas práticas, mas podemos atribuir responsabilidade das operadoras que não têm feito ou cumprido o papel dela de estabelecer protocolos de segurança adequados. E, de imediato, se caso seja vítima, se for algo muito superficial, como o sequestro do Instagram ou de um WhatsApp, é mais fácil resolver. Porque a gente precisa urgentemente avisar os nossos amigos de que a conta foi hackeada ou se apossaram do WhatsApp, para que essas pessoas não sejam vítimas. Por mais que a gente tenha uma certa expertise, hein, é preciso dizer que tem pessoas que acreditam. Um irmão seu, né? Outro dia, um irmão meu mandou uma mensagem, assim, do jeito, às vezes, que ele fala comigo. Mano, manda aí 50 reais. Será que é ele mesmo? Liguei. Não custa nada. É você mesmo que está precisando e tal. Então, acontece esse tipo de situação. Pode ser algo mais grave? Pode. Né? O sujeito aí, eu digo assim, partir para a conta bancária ou a conta de acesso ao Ministério Público no telefone institucional. Né? E aí o sujeito pode ter não somente invadido, não somente feito essa ação, como também, por exemplo, implantado um cavalo de Troia, um programa, um aplicativo espião no telefone. E é gravíssimo, né? Existem programas que fazem, aplicativos que podem fazer esse tipo de ação de captura, e aí jamais instale qualquer aplicativo compartilhado pelo WhatsApp ou coisa do tipo que pode provocar uma vulnerabilidade muito séria. Daí essa responsabilidade de não nos permitirmos que nossos filhos ou pessoas próximas vá jogar no nosso telefone institucional ou mesmo pessoal. Eu diria que é nessa linha. Tem aqui alguns, se eu me permita fazer a leitura de alguns questionamentos. Não sei se deu para responder essa sua pergunta. Certo. Doutora Edilígia está perguntando justamente isso. Quais as providências imediatas diante do caso de furto ou roubo do celular? E George contando aí que pegaram foto dele aqui na internet e aplicaram um golpe na mãe. Isso. Pelo WhatsApp, registrou o boletim de ocorrência, ele anexou as imagens, nunca recebeu qualquer contato da polícia perguntando os detalhes. Por mais que desejemos passar, às vezes, desapercebido, é impossível, né? Quando a gente se torna uma figura pública, de entrevista ou reportagem, certamente imagem nossa vai circular na internet, nas redes sociais, etc. E ocorre muito esse tipo de situação. O sujeito participa de um grupo em que, por exemplo, o doutor Ricardo está presente, um grupo de notícias, seja qualquer, enfim. E alguém pode simplesmente pegar aquela foto, criar um outro número e se passar por esta pessoa para aplicar. É muito comum esse tipo de situação. Né? Mas é preciso atribuir responsabilidade. O doutor Jorge está dizendo que fez o boletim de ocorrência, exato, anexou as imagens, perfeito. Tem que ser feito isso. E eu diria que tem que aprofundar mais, porque requerer a instauração do inquérito, ou abre um pique no próprio Ministério Público. Por quê? Se toda vez que essas situações ocorrerem,
não for dada uma resposta, por mais que se imagine como complexa uma investigação, e a gente sabe que não é fácil, mas elas precisam agir, tá certo? E em caso de roubo ou furto celular, é o seguinte, parece brincadeira, mas tem gente que não coloca uma autenticação na tela do aparelho. O sujeito ali, se ele pegar o seu smartphone, ele vai ter acesso a todas as informações. Então, é preciso instalar uma senha de acesso no aparelho. Eu não uso aquela senha de padrão, uso senha alfanumérica com 8 dígitos, para evitar problemas. E aí também é fazer essa comunicação, informar também aí a segurança institucional do Ministério Público. É possível fazer o rastreio desse smartphone, se for um iPhone é possível. Nem sempre é fácil, mas já vi situações de conseguir resgatar o aparelho. Lembrando que muito do que a gente utiliza no smartphone fica na nuvem, mas tem aquelas informações que ficam armazenadas no aparelho. Eu diria que esse é o caminho, né? Temos mais alguém aí levantando a mão para perguntar. Bom dia. Eu não sei se alguém levantou. Everaldo, isso. Pronto. Me chamo Everaldo Júnior, eu trabalho aqui na Promotoria de Justiça de Picuí e de Cuité também. Eu estou com a dúvida na questão do... Eu não sei se chega a ser o ponto do tema do curso, mas corriqueiramente aparecem casos nas promotorias sobre idosos que, por muitas vezes, têm empréstimos feitos em seu nome, sem nunca ter chegado a conhecimento de quem foi que fez esses empréstimos. E isso é bastante comum, eu creio, em todas as promotorias. O que nós poderíamos fazer para dizer e orientar essas pessoas que são enganadas por esses marginais cibernéticos? Obrigado. De fato, Everaldo, é uma situação muito comum que atinge essas pessoas mais vulneráveis, que às vezes depende somente lá do BCP para poder passar o mês, e se depara com desconto que nunca fizeram. O que é que às vezes pode acontecer? Há situações de serem, obviamente, empréstimos fraudulentos, mas há também situações em que o próprio idoso, esses criminosos descobrem na Dark Web uma lista de dados com informações de idosos beneficiários de BCP em Picuí, na Paraíba. Ele vai ter o trabalho lá de dentro do presídio dizer que está ligando da central do INSS ou da Previdência para a liberação de algum dinheiro, e aí pede para instalar aplicativo, e é essa instalação de aplicativo que viabiliza, a gente chama isso de golpe da mão invisível. Golpe da mão invisível. O sujeito, à distância, ele tem um controle do smartphone do idoso. E ele faça isso, né? Inclusive faz aquela autenticação por biometria. A gente descobriu aqui, para contar que o caso não fica longe, né? A minha sogra, ela ficava presa no quarto, conversando no telefone, e, na verdade, eram os criminosos tentando fazer com que ela instalasse o aplicativo e passando orientações. Então, foi preciso tomar o celular, desinstalar o que havia feito, fazer o bloqueio desses contatos, porque é algo muito corriqueiro mesmo, tá? Essa situação que envolve esse chamado golpe da mão invisível, em que muitos idosos são vítimas desse tipo de situação. Entendeu? Então, assim, eu diria que do ponto de vista preventivo é muito difícil, né? Você teria que conscientizar essas pessoas numa campanha muito específica, ou os familiares dessas pessoas sobre essa possibilidade de golpe. E eu digo porque minha sogra quase era vítima desse tipo de situação. Então é muito complexo, tá? E certamente vai chegar cada vez mais, Everaldo, infelizmente, esse tipo de situação nas promotorias. O que vemos assim bastante, doutor Arnaldo, é porque às vezes as empresas, essas empresas bancárias, eles, na verdade, colocam uma certa quantia de dinheiro nas contas
dessas pessoas idosas, e eles pensando que esse dinheiro é deles, em vez de ele ir lá assinar um contrato, é como se fosse automático. Ela gasta o dinheiro por pensar que não, já tem feito o empréstimo sem querer. Aí, eu acho que muitas das vezes esses idosos são ludibriados por causa disso também. Parece muito esses casos. Tem essa situação desse crédito que é feito em conta, mas tem também essa outra que eu estou dizendo de alguém entrar em contato. Perfeito. Tá certo? Obrigado, viu? Fique à vontade, doutor Ítalo. As informações são muito válidas e eu não sei se foi falado, eu queria compartilhar aqui uma situação que já aconteceu comigo, que a gente pode aprender num evento desse, mas também pode aprender gemendo, né? O incauto aprende com a dor, né? E eu já perdi meu WhatsApp num anúncio LX, né? O golpe mais furado do mundo, eu acabei fornecendo o código que foi enviado. Mas uma informação que eu acho importante compartilhar, não sei se foi compartilhada, para efeito de nossa segurança, é quem usa o celular iOS, eu não sei se é do conhecimento do senhor, mas aquela central de controle que nós podemos baixar com o dedo e aparecem vários comandos no iOS, na tela inicial. A gente pode desabilitar aquela tela para que ela só baixe quando ele vir o nosso rosto. Isso é importante porque se você tiver o celular roubado ou furtado e a central de controle estiver ativa, mesmo sem seu rosto, quando o bandido deslizar para baixo, vai aparecer a central de controle e a primeira providência dele vai ser ativar o modo avião. E aí seu celular já não vai ter mais acesso à internet, apesar dele ainda poder ser rastreado pelo aplicativo do iPhone, né? Mas você já não vai conseguir mais ter acesso a ele, porque ele vai estar desabilitado. Ele pode até não ter acesso ainda com a senha que vai liberar o acesso ao aparelho, mas aquele aparelho você já não vai mais conseguir ligar para ele e nem ter acesso à internet por ele. Então, ali ele já consegue desligar o aparelho e você não tem mais acesso. Eu não sei se é uma informação válida, mas eu aprendi isso aí e nos meus 2 aparelhos eu adotei essa prática. É muito válido para evitar justamente que o sujeito habilite, né, aqueles dispositivos de segurança e colocando no modo avião não se permite ser rastreado. Então, sim, vale essa informação demais, porque vai, obviamente, dificultar a vida desses criminosos. Doutor Romualdo, doutora Jamile, doutor João Arlindo, querem fazer mais alguma colocação? Doutor Ricardo, que para quem está no exercício de promotoria criminal, é requerer mesmo a instauração de inquérito. Às vezes, pela própria estrutura, não tem como o promotor, numa cidade pequena, ele mesmo absorver isso, né? Mas é requerer que a polícia, né, faça acompanhamento, quebra de sigilo telemático, né, pedir mesmo na justiça, porque se as coisas não caminharem nessa linha, para que as investigações sejam feitas, a exemplo do que o Everaldo colocou em Picuí, a gente não tem como dar uma resposta, né, a estes incidentes, e um sentimento de impunidade, de facilidade para quem age praticando esse tipo de conduta é um incentivo. Um facilitador, não é, coronel? Porque como a doutora Adilígia falou, o George, muitas vezes o aborrecimento em se perder o celular é tão grande, se compra outro, se resolve, se coloca outro chip, se coloca recupera-se as senhas e se toca a vida para frente. De posse do boletim de ocorrência, o cidadão se sente resguardado de eventuais problemas futuros e quem realizou o furto se vê com a vantagem obtida e passa a efetuar outros furtos. Então, no nosso papel nessa busca aí por cautelares judiciais de quebra de sigilo telemático, apesar de ser enxugando gelo, a médio ou longo prazo,
pode desestimular nesse profissionalismo nosso, desestimular essa prática, né, que ainda é rentosa para os delinquentes. Então, se o senhor tiver mais a acrescentar, agradeço também que compartilhe o material da apresentação. Eu também, a partir do caminhamento do CEAF, posso compartilhar para os colegas que não tiveram a oportunidade de participar da sua exposição. E agradeço a presença de todos os que puderam estar aqui nessa parte da manhã, e a gente segue nessa linha, tentando nos proteger, tentando fazer nossa parte para que não sejamos alvos tão fáceis, porque não há tantos criminosos assim, tão profissionalizados, tão capazes de nos atingir. Na verdade, às vezes, nós que somos alvos ingênuos, né? Com algumas cautelas, a gente já deixa o trabalho deles mais difícil de nos atingir, não é isso? Como o senhor falou, aí exatamente. A verificação em 2 etapas, códigos no celular, utilizando mais o computador da instituição, usando mais para uso pessoal o celular que não seja funcional, a gente já vai evitando, nos protegendo de forma mais segura. Com certeza, muito grato também pelo convite formulado pelo CEAF, convite também feito pelo Coronel Herto, preocupado com essa questão que envolve a segurança institucional. Eu vou gerar o PDF dessa apresentação e vou compartilhar com a equipe do CEAF, porque é importante que estas informações sejam difundidas, né, para que possamos cada vez mais ter a nossa segurança aperfeiçoada. E desde já, o meu muito obrigado pela acolhida, e me coloco também à disposição para implementação de algum projeto que, porventura, seja importante. Muito obrigado. Obrigado e bom dia a todos. Passo a palavra para Aldo para fazer o encerramento. Ok, doutor Ricardo, doutora Tenente Coronel Arnaldo, muito obrigado pela participação de todos que estiveram com a gente até esse momento. Amanhã já é sexta-feira, então, se não nos vermos mais, um grande final de semana para todos, com muita bênção de Deus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade a todos.